Capítulo 17. E Aitofel passou a dizer a Absalão: Por favor, deixa-me escolher 12.000 homens e levantar-me, e ir hoje à noite no encalço de Davi. E virei sobre ele quando estiver fatigado e fraco em ambas as suas mãos, e eu certamente o farei tremer. E todo o povo que está com ele terá de fugir, e eu hei de golpear o rei quando estiver sozinho. E deixa-me trazer todo o povo de volta a ti. O homem a quem procuras é equivalente ao retorno de todos, e o próprio povo virá todo a estar em paz. E a palavra estava direita aos olhos de Absalão e aos olhos de todos os anciãos de Israel. No entanto, Absalão disse: Por favor, chamai também a Uzai, o arquita, e ouçamos o que há na sua boca, sim, na dele. Portanto, Uzai entrou até Absalão. Absalão disse-lhe então: Conforme esta palavra é que falou Aitofel. Devemos agir de acordo com a sua palavra? Senão, fala tu. Então Uzai disse a Absalão: Neste caso, o conselho com que Aitofel aconselhou não é bom. E Uzai prosseguiu, dizendo: Tu mesmo bem conheces teu pai e os seus homens, que são poderosos, e eles estão amargurados de alma, como a ursa que perdeu seus filhotes no campo. E teu pai é guerreiro, e não passará a noite com o povo. Eis que agora está escondido num dos barrancos ou num dos outros lugares. E certamente se dará que, assim que se lançar sobre eles no início, aquele que ouvir isso forçosamente ouvirá e dirá: Houve uma derrota entre o povo que segue a Absalão. E até mesmo o homem valente, cujo coração é como o coração do leão, seguramente amolecerá em fraqueza, porque todo Israel se apercebe de que teu pai é homem poderoso, e assim também os homens valentes que estão com ele. Eu mesmo digo em conselho: Ajunte-se todo Israel a ti, sem falta, desde Dan até Berseba, em multidão como as partículas de areia junto ao mar, indo a tua própria pessoa à peleja. E teremos de ir contra ele num dos lugares onde será achado com certeza, e nós mesmos estaremos sobre ele assim como o orvalho cai sobre o solo. E certamente não sobrará nem sequer um entre ele e todos os homens que estão com ele. E se ele se recolher a alguma cidade, então todo Israel terá de carregar cordas àquela cidade, e nós a havemos de arrastar para baixo ao vale da torrente, até que não se ache ali nem sequer uma pedrinha. Então Absalão e todos os homens de Israel disseram: O conselho de Uzai, o arquita, é melhor do que o conselho de Aitofel. E o próprio Jeová dera ordens para frustrar o conselho de Aitofel, embora fosse bom, a fim de que Jeová trouxesse calamidade sobre Absalão. Mais tarde, Uzai disse a Zadok e a Abiatar, os sacerdotes: Foi assim e assim que Aitofel aconselhou a Absalão e aos anciãos de Israel. E foi assim e assim que eu mesmo dei conselho. E agora mandai depressa informar Davi, dizendo: Não pouses esta noite nas planícies desérticas do ermo, porém, tu também deves sem falta fazer a travessia, para que o rei e todo o povo com ele não sejam tragados. Visto que Jonatã e Aimaas estavam estacionados em Enrogel, foi uma serva e os informou, uma vez que tinham de comunicá-lo a Davi, pois não podiam aparecer entrando na cidade. Todavia, chegou a vê-los um moço e informou a Absalão. Assim, os dois foram depressa e chegaram à casa de um homem em Baurim, o qual tinha um poço no seu pátio, e eles desceram nele. Depois, a mulher tomou uma tela e a estendeu sobre a superfície do poço e empilhou sobre ela grãos pilados, e não se soube coisa alguma disso. Os servos de Absalão chegaram então à mulher na casa dela e disseram: Onde estão Aimaas e Jonatã? A isto a mulher lhes disse: Passaram adiante para as águas. Então continuaram a procurar e não os acharam, e por isso retornaram a Jerusalém. E sucedeu, depois de terem ido embora, que saíram do poço e seguiram adiante, e informaram o rei Davi e disseram a Davi: Levantai-vos e atravessai depressa as águas, pois o seguinte é o que Aitofel aconselhou contra vós. Davi se levantou imediatamente, bem como todo o povo que estava com ele, e foram atravessar o Jordão até clarear a manhã,
até que não faltou mais nem sequer um que não tivesse passado o Jordão. Quanto a Aitofel, viu que seu conselho não tinha sido posto em prática, e ele passou a selar um jumento, e a levantar-se, e a ir para sua casa, para sua própria cidade. Deu então ordens aos da sua casa e estrangulou-se, e assim morreu. Foi, portanto, enterrado na sepultura de seus antepassados. Quanto a Davi, chegou a Maanaim, e o próprio Absalão atravessou o Jordão, ele e todos os homens de Israel com ele. E foi a Amasa que Absalão pôs no lugar de Joabe sobre o exército. E Amasa era filho de um homem cujo nome era Itra, ou israelita, que teve relações com Abigail, filha de Naás, irmã de Zeruia, mãe de Joabe. E Israel e Absalão foram acampar-se na terra de Gileade. E sucedeu, assim que Davi chegou a Maanaim, que Sobi, filho de Naás, de Rabá, dos filhos de Amon, e Maquir, filho de Amiel, de Lodebar, e Barzilai, o gileadita de Rogelim, trouxeram camas e bacias, e vasos de oleiro, e trigo, e cevada, e farinha, e grãos torrados, e favas, e lentilhas, e grãos tostados. E trouxeram mel, e manteiga, e ovelhas, e requeijão de gado vacum, para Davi e o povo que estava com ele comer. Pois disseram, o povo está faminto e cansado, e está com sede no ermo.